Então, vamos falar do ciclo da vida e entender como funcionam as coisas neste mundo. Temos que falar do conceito de bem e do mal para entender, em parte, o funcionamento das coisas. O ciclo da vida parece uma coisa muito ampla, mas nós vamos tentar entender de maneira sensata. E vamos começar no conceito de dualidade, que está tanto no mundo espiritual como no mundo material. Então, existe luz e trevas, existe vida e morte. Então, temos fases boas e temos fases ruins, por assim dizer. Se no mundo espiritual a coisa está ruim, geralmente tende a coisa aqui no mundo material estar boa. Se uma fase domina, não quer dizer que a outra deixou de existir, pois nós temos a tendência de olhar apenas um lado da moeda, e geralmente olhamos para aquilo que está mais próximo, mais evidente, ou aquilo que convém. Então temos que trazer este conceito abstrato de dualidade para a nossa realidade para poder entender. O que seria esse ciclo da vida? Se é um ciclo, quer dizer que acaba, pois nada é eterno neste mundo. Existe nestes ciclos um revezamento, onde temos uma fase e logo passaremos por outra, através de ciclos, assim como estação do ano, e é tudo pré-ordenado por Deus. De tempos em tempos, esses ciclos se repetem, assim como é vacas magras e assim como é as vacas gordas na Bíblia. Então, nós entendemos os ciclos como prosperidade ou como castigo, mas nem sempre é assim como vamos discutir. Então, não necessariamente um ciclo de prosperidade ou vida em abundância quer dizer que é sinônimo de salvação para as pessoas ou para a humanidade. E da mesma forma, um ciclo de morte ou ciclo de castigo ou acerto de contas não quer dizer que tudo é uma pura maldição ou sinal de condenação para todos. Pode até ser o contrário disso, pois tudo é pré-ordenado por Deus e também estará no seu jugo, e ele faz o que é melhor para a manutenção do mundo espiritual e beneficiar os homens e a sua salvação. Então vamos tentar exemplificar e entender. Nós estamos do conceito de dualidade, e o bem e o mal não se misturam. De certo modo, o bem e o mal ainda competem um com o outro, no mundo espiritual e também no mundo material. Não existe aliança entre anjos e demônios. Estamos aqui falando de yin e yang, que é um conceito de dualidade também, e que tenta mostrar como esses ciclos ambos existem e também ambos se repetem. O ser humano, no geral, é previsível nos seus comportamentos, o que facilita as coisas cíclicas de acontecer, pois esses ciclos corroboram a natureza humana e quão é frágil o nosso relacionamento para com Deus. Então, Deus é imutável, nós não. Então devemos lembrar que a palavra de Deus ela é eterna e que o homem busca a Deus de coração acaba por encontrar a eternidade. Pois esse comportamento de nunca mudar, de sempre se manter firme e verdadeiro, vem de Deus. O ser humano, em sua natureza, é frágil e tendencioso, tendendo a se mudar de acordo com suas atitudes, com seus pensamentos, com seu estilo de vida. Então as coisas para nós não vão ser sempre bons, também não vão ser sempre ruins aqui nessa realidade. Depende da maneira que fazemos, como aproveitamos. As alianças de Deus, elas são eternas. Já as mudanças. Deus tenta manter a atmosfera para que as mudanças de realidade no mundo não interfiram na vida espiritual, nos agir dos anjos, na graça e na capacidade de salvação. Então o mundo espiritual, ele sempre vai manter as suas tendências, o seu estado natural, os demônios vão ser sempre demônios, os anjos serão sempre anjos. E de certa forma Deus trabalha e se preocupa com nossa capacidade de salvação. Mesmo que o mundo tenha uma realidade única em linha do tempo, a realidade é diferente entre cada ser humano, em sua vivência, no seu caminho, na sua espiritualidade, nas suas dificuldades. Por isso que a salvação, no geral, ela é uma coisa individual, o julgamento é individual. Então cada um vai ser julgado de acordo com a sua realidade. O mundo pode estar um inferno, que mesmo assim haverá salvação. O mundo pode estar na 10ª maravilha, que haverá quem pratica o mal e quem vai experimentar e passar pela condenação. O homem por si só, em seu livre arbítrio, escolherá o caminho que ele vai seguir e se estará disposto ou não de pagar o preço e as consequências dele. Porém, essas consequências sempre virão. Quem busca a Deus por consequência de salvação, no caminho desfrutará de muitas maravilhas que são as consequências menores. E é óbvio que se buscar a Deus apenas pela salvação, mas não querer conhecer os frutos do sacrifício, os frutos da realidade e da verdade, acabará essa pessoa se tornando um protestante. E vai achar que está salvo,
vai achar que está ao lado de Deus, mas não tem nenhuma parte para com ele, pois não viveu o sacrifício, pois não viveu a dura realidade, não experimentou os sacramentos, e pode acabar indo por inferno por muita arrogância e se achar superior aos outros. Isso vale também para católicos ou qualquer um que não tenha uma prática espiritual condicionada à realidade do pensamento cristão e da maneira de agir para se alcançar aquilo que Deus quer. Então, mesmo o nosso tempo de vida ser curto, se nós dedicamos ele para Deus, a relação do ser humano com o Senhor se fortalece, mesmo o tempo sendo curto, e poupa muito sofrimento no purgatório, além de salvar o homem de ser condenado. O homem que busca o pecado não tende a buscar a consequência da condenação ou a destruição que ele vai causar ou vai trazer em sua vida. Por isso, ele não aceitará o julgamento de Deus até ao ponto de chamar Deus de injusto. Estes conceitos não são tão válidos para aqueles que estão acima de segunda morada. Por que eu coloquei isso aqui? Porque quem está em segunda morada não depende da realidade do mundo para alcançar salvação, porque ele já está distante. Então, ele se concentrando em seu interior, em manter-se afastado do mundo e crescendo em vida espiritual, esta pessoa tende a alcançar salvação, além de não voltar para os caminhos degradantes da primeira morada e do pecado. Então, a luta do demônio é por prender as almas para que elas nunca alcancem santidade acima de segundo grau, pois o objetivo maior do demônio é ver as pessoas sempre dependentes, sempre ligadas e apaixonadas pelo mundo. A nossa realidade hoje ela é tranquila. Nós estamos em tempo de vida, em tempo de prosperidade, em tempos de abundância, tanto na graça quanto na misericórdia. Porém, no mundo espiritual, o movimento é contrário, porque nós vivemos no pecado, na iniquidade, a corrupção dos poderes, imoralidade na vida sexual, pecado em abundância, muitas apostasias, muitas segregações na igreja. Então, os poderes do mundo agem contrário à vontade de Deus, mesmo estando em plena graça e na providência divina do agir do Espírito Santo e também da consumação da salvação através do sacrifício de Cristo. Então basta um pequeno desvio do homem no pecado para que o demônio avance sua agenda de iniquidade, seja na vida daquela pessoa, ou seja, através do mundo inteiro, pelas instituições. Não existe paz para o demônio ou paz com o demônio na vida espiritual. Jesus pode até apagar o pecado, mas ele não apaga a nossa capacidade de pecar. Então, a nossa capacidade de pecar, ele vem da nossa mudança de vida, do nosso compromisso para com Deus. Somente assim poderemos aproveitar a graça e nos afastar de vez do pecado. De certa forma, o homem, em tempo bom, acaba tomando atitudes ruins e se desvia dentro dos propósitos espirituais. O homem gosta de tudo que é cômodo, tudo que é fácil, que é prazeroso. E por isso tende a esquecer das lutas espirituais, que são difíceis, que é complicado, que depende de estar atento o tempo todo, estar vigia em vida de oração. E de certa forma, em tempos de luz, a providência divina ela é tão ampla, tão boa, que pode atingir a maioria das pessoas, ou até totalmente. E dessa forma, as pessoas se acostumam com as providências e acabam se apegando ao provento e esquece do provedor. Então, quanto mais Deus tende a abençoar a humanidade, mais tende as pessoas a serem ingratas para com ele e se esquecem dele e abandonam na primeira oportunidade. E vai chegar o dia de Deus tirar o provento, para que eles retornem o olhar ao provedor e temam ao Senhor. A penumbra é o tempo em que estamos. Algo está por vir e não dá para saber. Parece estar tudo bem, mas ao mesmo tempo pode parecer que está tudo mal, dependendo aos olhos de quem olha. O que há é um anúncio de uma tempestade. O céu está escuro ou escurecendo. Ao mesmo tempo que pode vir uma grande chuva, a qualquer momento o céu pode também se abrir. Isso vai depender da atenção daquele que dá. Então estamos em um tempo de transição, um tempo de preparação, também chamada de advento. E essas datas se tornam especiais no mundo espiritual, pois traz um contexto de mudança e podemos estar falando da volta de Cristo. A santidade se faz de maneira extraordinária nesses tempos, como, por exemplo, os marcos de João Batista e da Virgem Santíssima, quando foi ocorrida a primeira vinda do nosso Senhor. Porém, o mais importante é que Deus está no controle de tudo, independente do tempo ou fase que nós estamos passando. O homem desviado não encontrará auxílio no dia do exílio. Então, quando vinha a tempestade, o homem que
foi obstinado no pecado, mesmo que queira misericórdia, às vezes não vai conseguir, não conseguirá na verdade. Então a correção tem que acontecer antes da penumbra, ou na penumbra. Não existe nada fácil no mundo espiritual, e este apego do homem com as facilidades deste mundo nos coloca em condição delicada espiritualmente. Então, sempre que o homem se apega às coisas fáceis, às suas tendências naturais de querer a facilidade, acaba ele por se prejudicar, por se autodestruir. Ainda falando do conceito de luz e de trevas, que não aparam sua existência, a luta no mundo espiritual ela continua firme e forte. Então, as trevas sempre estão em busca de um cronograma, de um caminho para tomar o lugar do sol. E assim, a dificuldade no mundo, a noite sempre vem. No mundo espiritual, a questão do tempo não é problema, seja para o demônio, seja para Deus. Por mais que o demônio é muito mais apegado às coisas temporais, porque o tempo dele é limitado, já que Deus e a Jesus pertencem à eternidade e também o reinado deste mundo. Então, o agir de Jesus ele é eterno e pode durar 1000, 10.000 anos, e isso muito depende do quanto estamos dispostos a nos valer do ciclo de bênção que Jesus nos dá. Então, a gente tem que abrir e aproveitar as graças e respeitar a vontade de Deus. De certa forma, as bem-aventuranças podem durar a eternidade. E Deus não tem nenhuma objeção em não abençoar o homem, desde que ele continue cumprindo a vontade de Deus. Mas o que acontece é que o homem para de olhar para Deus e também para a sua vontade, e se desviam e se apegam a coisas pequenas, pecaminosas, e que tornam ele delinquente, inconsequente, e volta a praticar sempre os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas guerras, as mesmas lutas. Então, de certa forma, podemos dizer que, quando chegar o julgamento, não vai ser o fim da misericórdia, e ela não vai acabar, mas um novo ciclo de misericórdia vai ser reinstaurado, pois Deus não perde sua identidade. No mundo espiritual, as coisas são imutáveis, enquanto aqui as coisas são recicláveis e momentâneas. O homem veio do pó e também ao pó voltará. O castigo vem com um fim maior de salvação e redenção, para que o homem crie vergonha na cara e volte ao seu Criador. O mundo espiritual faz forte oposição ao mundo material. Por isso que eu digo que quase sempre o mundo espiritual tudo é ao contrário do que é aqui. Mas não porque o mundo espiritual é errado, porque nós somos errados e queremos fazer o contrário daquilo que Deus manda. Para exemplificar, aquele que é pobre no mundo espiritual, ele tende a conquistar riquezas. Aquele que sofre tende a encontrar alegria e salvação. Aquele que é rico vai encontrar miséria quando chegar a sua hora. O arrogante vai para debaixo da terra. E a condenação, sem dúvidas, é o caminho mais esperado para os homens e sua realidade. Então, pelos ciclos da vida deste mundo, tudo se altera e muda rapidamente. Quem é pobre pode enriquecer. Aquele que é alegre pode morrer tragicamente. Aquele que tem saúde atinge uma doença grave e incurável. E quem está no topo do mundo pode despencar em apenas um dia. E assim sucederá com a volta de Cristo. Pois Cristo foi ignorado, foi crucificado, foi zombado e foi esquecido. E retornará para tomar um lugar de trono e julgar cada um de nós, e revelando a sua verdadeira identidade. O que torna o homem herdeiro de Deus é a humildade, a capacidade de ouvir, o servir, estar à disposição de Deus, desviar de tudo que desagrada o coração do Senhor e não se apegar às coisas fúteis e viver dia após dia em busca de salvação e redenção. Então o homem tem que lutar pelo bem maior que está na igreja. Alcançar a vida coletiva espiritual no corpo de Cristo, focar nas lutas diárias. E quanto que é difícil fechar as brechas para o demônio. Então o homem tem que estar atento, porque o demônio está sempre agindo. E o ser humano tem que agir contrário à ação do demônio. Então o demônio pode nos indicar um caminho. Se ele diz para a esquerda, o homem deve seguir para a direita. Porque ele está tentando reconquistar o que já foi perdido. O homem deve clamar por socorro e deve clamar por misericórdia para que Deus tenha de compaixão. E saber que o mundo espiritual é muito mais complicado e delicado do que a realidade tranquila que nós estamos vivendo. E não se apegar às facilidades desse mundo, não se apegar ao comodismo, em seguir a maioria das pessoas, em aceitar as misérias e se comparar com pessoas que não têm nenhuma prática ou vida espiritual. A nossa referência tem que estar na igreja.
e buscar o Senhor em crescimento para não alcançar os grandes santos, mas ter nossa própria identidade e depender totalmente de Deus para que o propósito dele se cumpra em nossas vidas.